Você já pensou em largar tudo no Brasil e começar do zero em outro país? Eu sou a Maria Helena e este é o Como Ela Faz. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para receber mais conteúdos como este. A minha convidada de hoje é uma amiga que saiu de Sorocaba há mais de 8 anos para morar no Canadá. E hoje ela vai nos contar os desafios e aprendizados de viver fora do país. Bem-vinda, Lorena, é um prazer te receber aqui. Obrigada, Má. Vamos começar contando um pouquinho como que foi sua trajetória e em que momento você decidiu que queria sair de Sorocaba para morar fora do país. Minha trajetória começou bem cedo, na verdade. Com 20 anos, eu tive a oportunidade de trancar minha faculdade e fazer um intercâmbio na Inglaterra para aprender inglês. Eu fazia as aulas de inglês, mas eu sempre achei muito devagar. Eu tenho ansiedade em aprender. E fazer aula de inglês em grupo era muito devagar para mim. E daí eu decidi que a melhor opção para mim, fazendo uma faculdade de hotelaria, era aprender inglês. E eu precisava aprender inglês rápido. E eu fazia aula particular, chegou uma época que eu fazia aula particular, mas era devagar também, porque é uma vez por semana que você está praticando e não é suficiente para você ser fluente, né? E aí eu tive a oportunidade, meu pai me deu essa oportunidade de trancar a faculdade e fazer um curso intensivo de inglês por 6 meses na Inglaterra. E eu me apaixonei, né? Acho que toda vez que você sai do país pela primeira vez, você vai sempre se apaixonar por aquele lugar. Eu sou completamente apaixonada pela Inglaterra. Assim, eu sinto até uma tristeza quando eu vou pra lá, porque assim, eu não sei, é uma sensação engraçada. Foi o primeiro lugar que você viajou pra fora do país? Foi o primeiro lugar que eu viajei pra fora do país. Você tem esse apego também? Eu tenho muito apego por lá, assim, é um lugar que eu gosto muito, é um lugar que eu tenho, assim, guardado especial no meu coração. E aí depois disso, como o meu acordo com meu pai era que eu ia lá, eu ia voltar falando inglês e eu ia terminar minha faculdade, então eu tinha que voltar depois dos 6 meses, porque naquela época muita gente ia para lá e ficava, ia renovando o curso de inglês, começava a trabalhar, porque naquela época tinha o visto de trabalho também, então as pessoas iam ficando, mas como eu prometi pro meu pai que eu ia voltar, então eu achei que era justo, né, eu retornar para ele o investimento que ele estava fazendo em mim. Não que eu ia pagar ele, mas enfim, né, nesse sentido. E daí eu voltei, terminei minha faculdade e tal, mas eu sempre fiquei com aquela pulga atrás da orelha, sabe? Como que seria morar fora do país, de verdade, fazer minha vida fora do país. E daí depois que eu voltei, né, voltei falando inglês. Você já se considerava fluente ou não? Eu acho que fluência é muito relativo, porque aqui você pode ser fluente. Eu voltei fluente, porque pro padrão brasileiro eu era fluente, porque eu conseguia me expressar, eu conseguia trabalhar usando o inglês. Eu fui intérprete, eu fui recepcionista bilíngue, e eu sempre tentei também arrumar empregos que eu dependesse do inglês, para eu não perder aquela fluência que eu conquistei quando eu morei fora. E você ficou com aquele sotaque britânico ou não? Não, é muito pouco tempo para você pegar sotaque. Acho que para você ter um sotaque, você tem que morar no país por uns 3, 4 anos, para você começar a absorver o sotaque, porque no começo você está tão preocupado em aprender a língua e em conseguir se comunicar, que o sotaque é o mínimo da sua preocupação, sabe? E daí você, voltando para cá, quando foi que vocês resolveram que seria Canadá? Ah, nossa, porque quando eu fui eu nem conhecia o Tom, né? Tá. Eu tinha 20 anos. Demorou ainda. Eu conheci o Tom, eu tinha quase 30. Tá. Então demorou, assim, teve um gap muito grande, assim. Aí eu comecei a trabalhar, eu entrei numa multinacional, porque eu falava inglês. Aí comecei minha carreira nessa multinacional e tal. E conheci o Tom lá, por sinal. E aí eu comecei a reportar para fora. E daí eu falei assim, pô, tá aí minha chance de conseguir uma transferência para eu mudar para os Estados Unidos, porque a empresa era americana, então a oportunidade que eu via era eu mudar para os Estados Unidos. Só que a minha chefe, ela não acreditava em transferência, porque ela acreditava que se você fosse como um imigrante trabalhar no país dela, você estava roubando a oportunidade dos filhos dela, por exemplo, assim. Então, isso me desanimou muito. E assim, depois, eu sempre viajei muito, depois que eu voltei, toda oportunidade que eu tinha, todo o dinheiro que eu guardava, eu viajava para fora. E
Aí, quando eu conheci o Tom, a gente foi viajar, ele queria ir para os Estados Unidos, a gente foi, fizemos um tour pela Califórnia e voltamos, e daí depois, a próxima vez que a gente viajou, a gente foi para a Europa. E minha Europa sempre foi meu fraco. Esse é o meu fraco, na verdade, Você sempre foi. moraria lá. Eu moraria lá no piscar de olhos, eu só não Uhum. fui porque eu não tenho como ir legalmente, e ilegalmente eu não iria. E aí a gente voltou, foi em 2017, no começo de 2017. A gente sempre viajava no carnaval, porque no carnaval é sempre mais barato a passagem, porque tá todo mundo vindo pra cá, e eu queria sair daqui porque eu nunca fui de carnaval, né? Aí a gente voltou, a gente tava no aeroporto embarcando pra voltar, e eu falei pro Tom, eu falei assim, eu não quero mais morar no Brasil. Eu falei, eu quero morar fora. E ele, acho que já tava com aquilo um pouquinho, sabe? Também. Daí ele falou assim, mas como que a gente faria? Eu falei, eu não sei, eu preciso pesquisar. Porque eu já não sabia mais como que tava. Quando eu tava lá na Inglaterra, eu sabia como que a galera fazia, tal, não sei o quê. Mas as coisas mudam muito rápido com questão de imigração, né? Aí eu comecei a pesquisar. Aí falando com um, com outro, daí falaram assim, no Canadá, eu conheço uma pessoa que foi para lá, que a pessoa foi estudar e o esposo estava com um visto de trabalho full time, que seria tempo integral, né? Que o estudante trabalha part-time e o cônjuge trabalha full-time. E lá tem mais dessas oportunidades, né? Tinha. Aí, porque é tudo muito volátil, né, com relação à imigração. Do momento, assim. Aí, naquela época, que foi em 2017, falei assim, cara, na Nova Zelândia tinha isso também, na Austrália tinha isso também, mas eu nunca tive vontade de ir para a Oceania, porque é muito longe, é muito remoto, é uma ilha, né, no meio do nada, né. Daí eu falei, não conheço o Canadá, mas eu achei interessante pelo fato da gente ter a oportunidade de ir legalmente e trabalhar legalmente, né, porque eu acho que era isso que era importante para mim. Daí a gente decidiu, a gente procurou, foi super difícil, porque na época não era popular, depois popularizou muito esse tipo de informação e de maneira de ir para o Canadá, né? O Canadá bombou depois disso, né? Começou em 2015, super pequenininho e tal, e depois, acho que 2019, 20 em diante, o negócio estourou, né? Então, você chegou lá, era tudo mato. Eu falo que eu cheguei lá, era tudo mato, porque eu fui para uma cidade do interior. Então, assim, não tinha informação na internet, não tinha Google Maps pra gente procurar, pra gente ter uma ideia de como era, não tinha quase informação nenhuma. Tipo, tinha umas fotos de 1800 lá. Então, assim, a gente foi mesmo porque a gente vendeu tudo que tinha aqui, né, pedimos a conta dos nossos empregos, a gente catou tudo que a gente tinha aqui de dinheiro e investiu para ir para lá, porque a gente queria ter essa experiência internacional. E não era porque aqui estava ruim. Eu tinha um emprego bom, eu trabalhava praticamente de casa na época, que não era comum, porque eu reportava para fora, o Tom também trabalhava tipo, meio que de casa, meio que do escritório. Então, assim, a gente não tinha uma vida ruim, era que a gente queria mesmo ter essa experiência internacional. Aí a gente vendeu tudo e fomos embora. Então, é exatamente isso que eu ia perguntar para você, né? Se era uma questão de qualidade de vida, de carreira, ou vontade mesmo de viver algo fora do Brasil. Era vontade de viver algo fora do Brasil. Porque, assim, quando a gente foi, eu falei assim, Tom, vai ser pegada no começo, porque a gente não é absolutamente ninguém lá, ninguém conhece a gente, ninguém vai... E, querendo ou não, todo lugar você precisa de indicação, né? Você conhecer pessoas faz tudo acontecer muito mais rápido, né? E eu falei pra ele, se a gente tiver que trabalhar em restaurante, a gente vai ter que trabalhar em restaurante, porque a gente não tem dinheiro para se sustentar. A gente não tinha dinheiro suficiente para 2 meses para ficar sem trabalhar. A gente tinha que chegar e começar a trabalhar. E no visto que você foi, já era permitido um de vocês estudarem e outro trabalhar? Sim, já fomos com o visto tudo certinho. Na verdade, ele também podia trabalhar, só que ele não podia trabalhar tempo integral, porque as faculdades lá são tempo integral. Ah, tá. Então, assim, ele tinha que arrumar um emprego que ele conseguisse trabalhar durante o curso. E o curso, ele não é assim, à noite, que nem aqui. Você vai fazer faculdade, você faz à noite, ou de manhã, ou vespertino, sabe? Assim, não tem isso lá. Lá, sim, tem aula 9 horas da manhã, tem aula que é 3 horas da tarde. Então, assim, você não consegue falar assim pro escritório, olha, eu consigo trabalhar das 8 às 3. Você não consegue. Você tem, turno mesmo. Você pega um turninho de 4 horinhas aqui, um turninho de 2 horas ali. E, assim,
como a gente foi muito focado nisso, de tipo, a gente vai ter que chegar lá e arrumar um emprego, a gente já foi muito preparado. Então, no final das contas, as coisas aconteceram pra gente muito mais fluida do que a gente imaginou que seria. A gente foi preparado para o pior e as coisas foram muito melhores do que a gente podia imaginar. E isso foi muito bom pra gente no começo, principalmente numa cidade de interior. Então, e qual que, assim, antes de você sair daqui, vocês pensaram no worst case scenario, né? Tipo, o pior que podia acontecer vocês chegando lá? Tipo, vocês fizeram esse cálculo mental, assim? Por exemplo, ter que voltar embora seria a pior coisa, ou algo do tipo. Para mim, ter que voltar embora seria a pior coisa, não assim, horrível, mas seria a pior coisa porque a gente acabou vendendo tudo para ir para lá, né? A gente investiu o que a gente tinha, que era pouco, para ir para lá. Então, assim, eu não queria voltar. Porque se você voltasse, vocês iam ter que começar do zero aqui também, Sim. porque vocês já voltariam para começar de novo. Sim, não era do zero porque você já tinha experiência, você já tinha contato e tal. Então, assim, era muito mais fácil eu começar aqui de novo do que começar lá, de qualquer maneira. Mas, assim, a gente foi com uma cabeça muito assim, a gente vai lá e vai fazer isso dar certo. Tipo, eu não fiquei pensando, ai, nossa, pode ser que não dê certo. Nunca passou pela minha cabeça isso. O plano A era dar certo, o plano B era fazer o plano A dar certo. Exatamente, exatamente. E assim, eu acho que isso é super importante, você ter foco. O meu foco era que a gente ia chegar lá, a gente ia se adaptar, porque nunca passou pela minha cabeça também que eu não ia me adaptar. E o Tom é uma pessoa muito fácil também de se adaptar, ele é uma pessoa assim... A gente não foi lá, nossa, eu tenho que ir lá e trabalhar na minha área, que é o que acontece, é a decepção de muitas pessoas, que chega lá e acha que vai arrumar um emprego na área logo que chega. Você tem que ser flexível. Eu tinha a esperança de que eu ia conseguir um emprego rápido, porque eu já fui falando inglês. Então, assim, eu já trabalhava com inglês, então, assim, se eu fosse fazer uma entrevista, eu ia me sair bem na entrevista, eu ia conseguir falar o que eu queria. E ele, por mais que ele já trabalhasse falando inglês, ele nunca estudou inglês formalmente. Então, assim, eu falei pra ele, eu falei, acho que em adaptabilidade, eu tenho mais, a gente teve que fazer todo esse estudo, né? Eu tenho mais adaptabilidade do que você para arrumar um emprego. Porque eu já era da área administrativa e eu já falava inglês. E ele é programador, né? Tinha já a carreira dele de programador, só que a gente estava indo para uma cidade de interior. Não ia ter um escritório de TI lá, de programação. E não tinha trabalho remoto. O programador, ele tem a linguagem técnica ali do inglês no dia a dia, né? Mas sim, teria que ter a linguagem de convivência. Ele tinha no trabalho dele, ele tinha contato com a Índia, né? Porque a Índia é sempre um hub ali para TI, né? Então ele tinha contato com a Índia, ele conversava em inglês, mas é diferente você ter um vocabulário técnico e você ter um vocabulário para você ter que se virar no dia a dia. São coisas completamente diferentes. Eu falo para ele, porque como eu acabei assumindo essa parte de cuidar de tudo, de ir atrás do documento e não sei o que e tal, eu tenho um vocabulário mais vasto que o dele fora do ambiente de trabalho. E eu falo para ele, assim, você tem que falar mais com pessoas de assuntos aleatórios, falei, porque o seu inglês é muito bom tecnicamente, mas na hora que sai daquele ambiente técnico, ele tem um pouco de dificuldade de se expressar, porque não são palavras que ele acaba usando no dia a dia. Deve ser bem difícil, né? Você se expressar da maneira que você se expressaria na sua língua nativa, né? Então, e essa é outra coisa, porque você não pode querer fazer isso. Porque o modo de você pensar é diferente. Então, se você não pensa na língua, na sua segunda língua, nossa, extremamente, é um conflito no seu cérebro que é frustrante. Eu falo isso porque eu tô entre indas e vindas há 6 anos aprendendo francês. Toda vez que... Tem dia que eu tô ok, tem dia que meu cérebro está de acordo comigo, eu falo em francês, eu consigo pensar em francês, eu consigo falar as coisas, por mais que minha gramática não seja perfeita, eu consigo fazer as coisas, assim, eu consigo pensar e falar. Mas tem dia, ontem, por exemplo, eu tive aula... A minha cabeça não estava focada na aula. Eu ia tentar falar, vinha uma palavra em inglês. E daí, para mim, é assim, se eu tô falando,
não vem em português, vem em inglês, porque o inglês é minha praticamente primeira língua É a lá, língua né? que você usa todos os dias há mais de 8 anos, né? Exatamente. E então, assim, é muito frustrante se você não consegue focar e pensar na língua que você tá falando, que você está se expressando, fica muito complicado. E eu falo para ele, você tem que ter umas conversas mais aleatórias com as pessoas para você praticar um pouco mais disso, sabe? Porque tipo, se sai do técnico, ele meio que se perde, assim, sabe? Uhum. E Lô, chegando lá, teve algum tipo de choque cultural que você não imaginava? Eu não sei se pode dizer que é cultural, porque assim, quando você sai do seu país para ir para outro país, você tem que estar aberto a absorver a cultura, né? Uhum. E eu acho que isso é um fator muito importante para o seu sucesso no país que você escolheu para morar. Eu acho que para mim a maior frustração é que assim, aqui no Brasil a tecnologia funciona muito bem. Pix, por exemplo, Sim. é uma tecnologia que não existe lá. E lá, se você vai falar em coisas de médico, de coisas de governo, é muita coisa ainda que é presencial. É muito burocrático. É muito burocrático. Eles usam fax. Eles usam fax? Fax, não pode, tem coisa que não pode mandar por e-mail. Tem que ser fax. Então, assim, é muito precário ainda essa parte lá, sabe? Poderia ser mais desenvolvido, mas como eles não tiveram a necessidade, que nem aqui, a gente tem muita coisa com segurança e essas coisas, e lá é uma coisa que nem passa pela cabeça deles. Uhum. Então, assim, para eles o banco, sabe assim, a gente foi abrir uma conta no banco. Não tem necessidade de ter toda aquela segurança. Não tem. E assim, foi uma coisa assim que é um pouco frustrante, assim. Uhum. Eu acho que para mim essa foi a parte assim mais diferente de você ter que aprender como que faz as coisas, tem que esperar, tem que ter paciência, nada é rápido. Essas coisas, até um processo seletivo lá é super lento. O processo seletivo pode durar 2 meses lá. Então, assim, essas coisinhas assim que aqui é muito mais rápido e tudo acontece rápido, tal, lá é super lento, super burocrático. E Lô, chegando lá, você passou por algum momento difícil emocionalmente? Com certeza. A vida do imigrante é altos e baixos o tempo todo. Você consegue dar um exemplo? Eu acho que assim, o momento mais difícil para mim quando eu fui para lá, eu tinha alguns projetos que eu estava tocando para empresa aqui do Brasil e a minha chefe, quando eu falei para ela que eu estava mudando para o Canadá, quando eu comuniquei que eu ia embora, ela queria de alguma maneira tentar me contratar lá no Canadá, porque tinha uma unidade da empresa lá, só que ela não ia conseguir abrir uma vaga para mim naquele momento. Então ela conseguiu uma autorização para me contratar por uma empresa terceira lá e eu fazer um contrato temporário até o final do ano para eu concluir os projetos que eu estava trabalhando. Então isso me ajudou muito, no começo, principalmente para você alugar uma casa, essas coisas que você precisa ter comprovação de renda. E o que a maioria das pessoas faziam na época era pagar 6 meses de aluguel adiantado. Eu não podia fazer isso. Então, assim, isso me ajudou muito, porque como eu cheguei lá, a partir do momento que eu fiz o meu CPF de lá, ela já me enviou as informações para a agência já me contratou e eu já tinha um contrato de trabalho. Então foi muito rápido sua contratação. Quando eu cheguei na cidade que eu já estava com o contrato de trabalho na mão e eu ia começar, tipo, na próxima segunda-feira. Então isso me ajudou muito, esse contrato me ajudou muito, só que ele era por um tempo determinado. Era temporário, então. Ele era temporário. E aí depois que... Quanto tempo você ficou nesse emprego, então? 3 meses. 3 meses. Porque a gente foi para lá em agosto, em setembro eu comecei a trabalhar, e daí eu trabalhei até comecinho de dezembro, final de novembro, começo de dezembro. Antes disso você já começou a procurar novas oportunidades Já comecei. Só que daí eu entregava o meu currículo e eles falavam assim, não, você é muito qualificado. Tá. Você tem que ir para trabalhar nas plantas, porque a cidade que eu fui morar, ela é famosa por ter... É o Vale Químico de Ontário. Empresas de óleo e gás. Tá. Então eles falavam assim, não, você tem que procurar emprego nas plantas. Eles falavam. Eu falei, viu, mas tipo assim, é
é uma máfia você entrar nas plantas. Porque, tipo, era hereditário os cargos lá. Passava realmente de pai para filho. Tipo, o pai era soldador, o filho era soldador. O pai era mecânico, o filho era mecânico. O pai era operador, o filho era operador. E assim, são os melhores empregos que você pode conseguir. Então, porque o salário é muito alto, porque a margem deles é muito alta. Então, assim, era extremamente difícil. E daí, todo lugar que eu aplicava, eles falavam assim, não, você é muito qualificada. Eu tinha pós-graduação. Aí eu comecei a tirar essas coisas do meu currículo. Eu simplifiquei o meu currículo. Mas aí como que você justifica uma pessoa de quase 30 anos, quase não tem experiência, quase não tem, sabe, assim, é difícil, porque eu nunca trabalhei no comércio, por exemplo. Então eu não tinha eu não podia falar assim, não, eu já trabalhei como garçonete e eu posso trabalhar como garçonete aqui. Não, eu falava assim, não, eu estou aberta a aprender, eu vou fazer e tal. Mas assim, eles sabiam que eu ia ficar ali 2, 3 meses, eles iam perder o tempo de me treinar, e daí apareceu uma outra oportunidade, e eu ia sair de lá e ia deixar eles na mão. Então, como é que você resolveu isso daí? Aí, o Tom, logo que ele chegou, ele descobriu que tinha um escritório de empreendedorismo no college. E era um escritório que ajudava as empresas pequenas que tinham na cidade, os comércios pequenos que tinham na cidade, a entender como que era fazer marketing, a entender como era administração, como fazer contabilidade, como crescer o negócio deles. E ele sempre foi uma pessoa muito interessada em empreendedorismo. E aí ele ia lá todo dia para ver se tinha vaga para ele. Ele falou, não, eu faço voluntariado. Aí ele começou fazendo voluntariado. Aí, acho que deu 2 semanas, a menina que gerenciava o escritório, ela falou com o pessoal, com o chefe dela lá, e falou assim, viu, tem esse menino que vem aqui todo dia, ele vem todo dia. Não aguento mais ele. E ela falou assim, e ele tá fazendo voluntariado, mas assim, eu acho que a gente poderia contratar ele, pelo menos porque como ele vai trabalhar meio período, e a gente poderia montar uns projetos para a gente começar a fazer uns encontros entre empreendedores para tocar experiências e tal. E aí conseguiram abrir uma vaga para contratar o Tom lá nesse escritório de empreendedorismo. Nossa, que legal. E eu comecei a participar desses eventos. Por mais que eu não fosse empreendedora, era um evento de network, que era o que eu precisava. Eu precisava conhecer pessoas para eu ser indicada. Porque eu era ninguém. Quem que era a Lorena lá? Quem me conhecia? Ninguém sabia onde eu via, de que língua que eu falava, o que eu estava fazendo lá. E era uma cidade de interior, então assim, não tinha muito imigrante lá na época. Aí eu comecei a ir nesses encontros. Num desses encontros eu comecei a conversar com uma moça e ela estava falando que ela sentia que Saina deveria ter um coworking space. E eu falei, nossa, é muito legal essa ideia. Na minha cidade tem. Aqui em Sorocaba tinha acabado de abrir um e a gente achava muito legal. E a gente ia lá, eles faziam eventos, tinha música e tal, então a gente gostava de ir lá, era um lugar que a gente se sentia bem. Falei, nossa, lá tem um lugar super legal, é assim, contei pra ela, tal, não sei o que, ela, nossa, muito legal, vamos fazer isso, vamos tal. Eu falei assim, viu, se você quiser, eu falei, eu tô aberta, eu tô procurando emprego, tal. Se é um negócio que você sabe de um lugar e tal, a gente pode começar a fazer isso daí, que eu tenho várias ideias. Aí ela falou, você tá procurando emprego? Eu falei, tô. Daí ela falou assim, eu vou te colocar em contato com meu pai. Daí eu falei, quem que é seu pai? Daí ela falou assim, meu pai trabalha no Goodwill. O Goodwill, ele é tipo uma casa André Luiza aqui, eu acho que é esse o nome, que é um lugar que recebe doações e daí eles revendem essas doações para dar emprego para pessoas que têm mais dificuldade, têm algum tipo de deficiência e tal. Ela falou assim, não, eu vou te colocar em contato com meu pai. Daí lá mesmo ela mandou um e-mail pro pai dela, pelo celular, me colocou em cópia, me apresentou pro pai dela, e daí eu fui naquela semana, eu acho, encontrar com o pai dela. O pai dela era CEO do Goodwill na cidade que eu morava. E eu não tinha ideia. Foi o melhor contato que você podia arrumar no momento. Eu não tinha ideia de quem era o pai dela. Aí na hora que eu cheguei lá, na hora que eu cheguei, eu vi o e-mail dele, e ele falando pra eu ir lá conhecer ele, aí eu falei, todo o céu, o pai dela é o CEO do negócio. Falei, eu vou lá? Falei, porque
Se eles conseguirem um emprego para mim lá, tá ótimo. Pelo menos é alguma coisa. Eu preciso começar em algum lugar aqui na cidade. Aí fui, falei com ele. Aí ele falou assim, olha, a gente vai ter um evento aqui, que a gente vai arrecadar várias doações. Ele falou, se você quiser vir aqui fazer um voluntariado, tal, ajudar a gente aqui a organizar as coisas, eu falei, tô dentro. Aí eu fui, aí nessa eu conheci a diretora de operações e ela gostou muito de mim. Ela falou assim, olha, eu vou ter uma vaga de caixa, porque daí tem as lojas, né, que revendem essas doações. Ela falou assim, vai abrir uma vaga de caixa numa das lojas. Ela falou assim, mas agora eu não consigo, não tem nada. Ela falou assim, você quer vir aqui e ir ajudando a gente aqui no escritório com algumas coisas, tá, organizar algumas coisas? E aí até abrir a vaga de caixa e daí você começa lá na loja. Eu falei, tudo bem. Aí eu fui, era perto da minha casa. Aí eu comecei a ir no escritório e daí ela ia pedindo para fazer as coisas. E eu sempre tive facilidade com, né, eu era formada, então para mim computador era parte de mim, era uma extensão do meu corpo, o computador, né? E lá para eles não é assim. As pessoas não têm essa facilidade com tecnologia que a gente tem aqui. Aí ela pedia para fazer as coisas e eu fazia. 2 minutos estava feito. Sim. Aí ela pegou e começou a me pedir para fazer coisas para ela, tal, e eu virei assistente dela. Aí ela falou pro CEO, ela falou, viu, ela tem que ficar aqui porque ela é muito valiosa para ela ficar no caixa lá. Uhum. E ela falou assim, a gente vai ter muito mais uso dela aqui do que no caixa. Uhum. E aí acabou que eu nunca fui para a loja e eu consegui essa vaga de assistente administrativo lá com ela. E daí foi aí que começou a minha jornada lá na área administrativa de novo, que era o que eu fazia aqui, basicamente, né? E foi muito bom, porque eu não, né, falando que não é bom, mas eu não precisei trabalhar em restaurante, que é um trabalho que eu sabia que ia ser um esforço físico muito grande para mim, que eu não tinha experiência. E chegando lá é muito comum, né, de fazerem esse tipo de trabalho. Sim, e assim, de verdade, garçonete ganha muito bem, porque lá tem gorjeta. Uhum. Então eles ganham na gorjeta. Provavelmente uma garçonete ganha muito mais do que eu ganhava ali como administrativo. Eu ganhava um salário mínimo como auxiliar administrativo. A garçonete com certeza tiraria mais que eu, só que eu não tinha experiência. E lá é um negócio muito sério ser garçonete. Uhum. Porque você tem que entregar um serviço de muita qualidade. Você tem que atender muito bem, né? Porque realmente o seu serviço é o que você vai receber de gorjeta. Então, se você atender muito bem, maior sua gorjeta, né? Exato. É um pouco diferente daqui, que aqui você até tem a opção de não pagar a gorjeta, se você quiser. E daí tem outra coisa. Meu inglês era fluente aqui. Uhum. Cheguei lá, meu inglês era intermediário. Uhum. Entendeu? Porque é diferente, você está falando com nativo, você está competindo com nativo. Então, assim, você já não tem o mesmo nível já, sabe? Então, assim, o seu esforço é muito maior. Pelo menos eu imagino que você ainda estava pensando em português e muita coisa traduzindo. Não, porque eu já trabalhava com inglês aqui. Ah, tá. Só que é diferente, a sua pronúncia é diferente, eles têm dificuldade, era uma cidade de interior. Então, assim, você fala uma coisa meio torta, eles já falam oi, com porque sotaque, não tá, né? porque eles estão preparados para ouvir sotaque. O ouvido deles não é treinado para isso. Uhum. Se você for trabalhar em Toronto, é outra história. Eles já estão acostumados com o sotaque. Uhum. Numa cidade de interior, se você não pronuncia do jeito que eles são acostumados a ouvir, você vai ter que repetir. Nessa repetição, você já perde a sua confiança. Aí você já se atrapalha, aí já vira uma meleca. Então, é tudo isso. Então, assim, não é um negócio simples. Uhum. Mas desse emprego, você ficou nele ou você acabou saindo e indo para outro? Eu fiquei 8 meses nesse emprego, aí a unidade que eu trabalhava, ela foi comprada para uma outra unidade maior, e daí eles acabaram fazendo uma reestruturação, e eu acabei... O meu cargo não existia nessa nova estrutura, então eu acabei sendo mandada embora, e aí foi o pior momento da minha vida lá no Canadá. Financeiro. Foram 2 meses que eu fiquei desempregada. Uhum. E eu não sabia o que fazer. Porque eu não tinha contatos. Nesse momento, você cogitou voltar para cá ou não? Não, porque não continuava com o plano A, que era ficar lá, fazer dar certo.
Porque você não pode desistir na primeira dificuldade. Uhum. Não é assim que funciona a vida de imigrante, né? Uhum. E aí foi um momento bem difícil. Esses 2 meses, assim, foram bem complicados para mim, porque eu sempre fui independente financeiramente. E eu saber que eu não ia ter um salário pingando para mim ali no final do mês, foi muito difícil. Muito difícil. Aí eu fiz trabalho voluntário, porque ela conta muito voluntariado, né? Mas nessa época o Tom já estava trabalhando? Ou... Já, ele estava no college. Uhum. Ele já estava, desde o primeiro dia que ele começou lá, ele já estava trabalhando. Uhum. E Então, ele estava até lá no college, nesse momento ele ainda estava lá? Sim, ele ainda estava cursando, na época era um curso de 2 anos, ele ainda estava cursando e tal, só que assim, você não vive com um salário de meio período. Mínimo. Uhum. Entendeu? Então, assim, eu precisava arrumar um emprego rápido. Porque eu tinha aluguel para pagar, tinha conta para pagar, não era assim, né? E aí eu tinha entrado em contato com a agência local, foi uma coisa que eu fiz logo que eu cheguei lá. Mas como eu não tinha experiência canadense, tão desejada experiência canadense, a agência meio que me deixou de lado. Aí, e é assim, você tinha que ligar na agência toda semana para avisar eles que você estava disponível. Então, esse tempo que eu fiquei trabalhando, eu não liguei. Aí, quando eu sabia que eu ia ser mandada embora, quando eles me deram o aviso, eu já liguei na agência. Falei, viu, eu estou disponível. Daí já atualizei o meu currículo com eles. E eu ligava lá toda semana, viu, tem alguma coisa? Eu aplicava para a vaga que eles postavam, e não sei o que e tal. Aí eu estava fazendo um trabalho voluntário num coworking space que acabou abrindo lá. Daí me ligaram da agência falando que se eu tinha interesse numa vaga lá, X. Daí eu falei, mas que raio de vaga que é essa? Que eu nem sei o que faz nessa vaga. Não, ela falou assim, a gente acha que o seu perfil encaixa, porque eles estão procurando alguém que tenha experiência com gerenciamento de projetos, mais do que qualquer outra coisa, tal, não sei o quê. Daí ela me mandou a descrição da vaga, eu não entendi absolutamente nada do que estava escrito naquela descrição, porque eram palavras que eu nunca tinha ouvido na minha vida, que eram específica para a área de óleo e gás. Então, para mim não fez sentido nenhum, não existia chat GPT que eu podia jogar lá e falar para ele, viu, me ajuda aqui. Não existia isso. Aí eu falei, Tom, o não eu já tenho. Eu falei, eu vou lá, eu não sei nem o que eu vou fazer. Não entendi absolutamente nada da vaga, mas vou lá, né? Aí fui, fiz a entrevista e, assim, fui muito bem na entrevista, assim, tipo, me senti bem, me senti relaxada. Você sabe quando a entrevista... Conseguiu passar suas informações, né? E você sabe quando a entrevista vai bem, né? Sim. Você sai da entrevista sabendo que você foi bem, né? Aí eu liguei pra ele e falei assim, olha, eu acho que eu fui bem na entrevista. Aí ele, legal, tal. E ele nunca me pressionou a nada, assim. Ele nunca me falou, nossa, você tem que arrumar um emprego, sabe? Aí no dia seguinte me ligaram e falaram assim, olha, eles estão te oferecendo a vaga. E assim, você já estava lá menos de um ano ainda? Não, já fazia um ano que eu tava lá. Tinha acabado de fazer um ano que eu tava lá. Aí eu fiquei chocada. Porque, tipo, eu tava, assim, desesperançosa já da vida, né? Aí, eu tava até procurando vaga em Toronto, porque eu falei pro Tom, falei, viu, qualquer coisa eu vou pra lá agora, e assim que você terminar o curso você vai, porque a gente precisa pagar conta, né? Aí, daí eles me ligaram, e o salário era bom, assim, tipo, comparado com o que eu ganhava. Na verdade, eu já tinha tido um aumento lá no Goodwill, então, tipo, eu já tava com um salário bom, e o salário que eles me ofereceram era compatível com o salário que eu ganhava lá. Aí eu falei, cara, não acredito, tipo, consegui manter o mesmo range, padrão, né, mesmo padrão. Eu falei, nossa, perfeito, e era, tipo, muito perto da minha casa, a planta, porque a gente morava na zona sul da cidade, que zona sul lá é a zona pobre, né, a zona norte que é a zona rica, né. Então a gente morava, tipo, no pé da zona sul, assim, e aí era muito perto para eu chegar na zona industrial. E foi perfeito, assim, aí daí nossa vida começou a fluir, depois que eu entrei nessa empresa. E lá eles prezam mais pela sua experiência profissional, pela sua formação, nessa empresa em específico, o que eles viram em você?
A minha experiência profissional. Aí eles olharam o meu currículo completo, não só a minha experiência no Canadá. E eles falaram, não, eu acho que com a experiência dela, a gente consegue o que a gente precisa. Por mais que eu não fosse uma pessoa técnica, porque eu estava trabalhando na área de planejamento. Teoricamente, você tem que saber como funciona a planta para você trabalhar na área de planejamento. Mas eles precisavam de uma pessoa que fosse organizar a área de planejamento. Ah, sim. Então, foi aí que minha experiência administrativa entrou e ele falou assim, não, eu acho que é isso que a gente precisa agora. A gente precisa de uma pessoa que chegue aqui e organize, porque está tudo desorganizado, a gente não está sabendo distribuir trabalho. E eu fui lá e comecei a usar o que eu sabia de sistema para organizar tudo e para ter uma visão melhor do que estava acontecendo, porque até então era tudo muito bagunçado. E daí foi aonde eu comecei a fazer meu nome lá, né? Lu, qual a habilidade que fez mais diferença para você crescer profissionalmente lá? Habilidade profissional ou habilidade sua mesmo, que você adquiriu aqui, quando você foi para lá, eles viram valor nisso? Assim, eu não sei te falar com certeza, mas eu acho que a comunicação é o mais importante. É você saber se comunicar, é você ter clareza na comunicação, você ser direto, porque no português a gente tende a dar muita volta. O inglês ele é mais direto, né? Ele é mais pontual. Então eu acho que você aprender a estruturar a sua fala de maneira direta faz a clareza da sua comunicação ser uma vantagem para você. Eu acho que é isso. Assim. Legal. E você tá nesse mesmo emprego até hoje? Não na mesma função, na mesma empresa. Ah, na mesma empresa. É. Legal. Daí você foi mudando de função. Eu mudei de função. Quantas funções você já passou? Só uma. Ah, tá. Você saiu dessa para ir para financeiro. Legal. Saí do planejamento para financeiro. Agora, Lu, falando sobre idiomas, né? Você aprendeu inglês fazendo intercâmbio, você falou que você já está há 6 anos aprendendo francês, né? Que dica que você pode dar para as pessoas para aprender um idioma? O que realmente funcionou para você nos 2 idiomas, assim, que você pegou o jeito? Eu gosto de aprender línguas. Eu, se pudesse, se existe uma profissão que é aprender línguas, eu me candidataria. Você ficaria estudando o dia inteiro? Eu gosto. Eu tenho facilidade. O Tom mesmo fala que eu tenho muita facilidade. Eu falo espanhol. Depois que eu terminei, meio que voltei da Inglaterra com o inglês numa fluência, digamos assim. Eu fiz curso de espanhol. Lógico que eu não uso diariamente, então ele tá meio esquecido na minha cabeça. Depois do espanhol, eu comecei a aprender francês. É uma língua que eu gosto muito, mas é uma língua muito difícil de aprender. E eu tenho facilidade em aprender língua, mas é uma língua muito difícil. Eu comecei a aprender italiano também. Eu acho que uma vez que você fala as outras elas vêm mais fácil. Mas não acho que existe uma técnica. Eu ia falar assim, uma técnica, não uma técnica, mas assim, como que você decora algumas palavras que são muito diferentes do português? Porque tem palavras que elas são similares. Você tem alguma estratégia? Não. Só estudando, praticando conversação? Eu acho que assim, a imersão é a melhor maneira de você aprender uma língua. Eu falo que se eu passar 1 mês na França, eu vou voltar falando francês. Entendeu? Porque eu já estudei tanto que o que eu preciso agora é a imersão, eu preciso da exposição. E eu não tenho isso lá agora. Porque o Canadá é um país bilíngue, mas o francês ele fica muito represado no Quebec. Então, assim, numa cidade de interior, existe lá meia dúzia de pessoas que falam francês, eles têm a comunidadezinha deles ali, mas é para eles, não é para você ir lá e aprender o francês, sabe? Mas você costuma fazer aula com professor nativo? Não. Não? Você estuda mesmo por sua conta? Não. O francês eu aprendo com uma professora que é amiga minha, por sinal. A gente estudou junto, ela morou na França. Ah, tá. E eu faço aulas online com ela. Eu comecei aqui no Brasil a fazer aula com ela. E daí, depois que eu mudei e me estabilizei lá, eu voltei a fazer aulas com ela, faço aulas com ela até hoje. E eu não acho que o nativo, você falar com o nativo ou não nativo vai fazer ser melhor sua experiência ou não. Eu não acho.
Se for uma pessoa que ela sabe o que ela está fazendo E ela e ela sabe ensinar. transferir o que ela sabe, é o que você precisa, porque não é a pessoa que vai influenciar no seu aprendizado, é você. Por exemplo, agora eu decidi que eu vou falar francês. Então eu estou fazendo o Duolingo, que assim, só o Duolingo não vai fazer eu falar francês. Vai tirar você do básico, né? Ele vai me trazer mais vocabulário, porque ele inventa historinhas ali para você aprender novas palavras. Mas a gramática, se eu não sentar e estudar a gramática, eu não vou aprender a gramática. E, assim, chega um nível da língua que eu começo a assistir seriado. Quando a gente morava aqui no Brasil, a minha televisão era o dia inteiro em inglês. Porque eu não queria perder a fluência que eu tinha conquistado, porque foi difícil para mim chegar lá. Então, a exposição é a melhor maneira. Se você não se expor, você não vai aprender. É muito difícil. Hoje eu assisto uma série em italiano. A gente foi para a Itália, eu me comuniquei lá na Itália praticamente o tempo todo em italiano. Eu fiz pouquíssimas aulas de italiano. Fiz, sei lá, uns 4, 5 meses de italiano. Mas eu já tenho o francês, e eu já tenho o espanhol e o português. E quando você viaja para a Europa, você consegue usar esse idioma, assim, para você ir numa padaria, ir no mercado? Você Sim. já consegue se comunicar. Para coisa do dia a dia dá. Para uma entrevista de emprego, não. Que daí já muda completamente o nível. Né? Mas para ir viajar assim, você consegue. Lô, como que é para você viver longe da sua família, né? Você sente que nesses anos que você mora fora, você perdeu alguns momentos importantes? Eu não acredito muito em momentos. Eu acho que a convivência diária é uma coisa difícil, né? Ninguém tá ficando mais jovem, né? Eu acho que essa que é a questão. Por exemplo, durante o Covid, a gente não conseguiu vir para o Brasil, né? A gente ficou 3 anos sem poder vir para o Brasil. E aconteceu muita coisa durante esse período, né? Muita gente perdeu muita gente. O isolamento, né? Não é uma coisa que é natural do ser humano, né? Ficar isolado. A gente estava isolado numa cidade de interior, era só nós dois. Assim, a gente teve muita sorte porque a gente já tinha nossa casa, a gente tinha quintal, a gente não estava enclausurado numa caixinha de um apartamento, sabe? A gente podia sair andar com o nosso cachorro. O controle da propagação também foi muito bom na cidade que a gente morou, porque era uma cidade de interior, então não tinha muito contato, não era igual Toronto, que todo mundo mora em prédio, que todo mundo vai no mesmo... Sim. Então, assim, tinha muito espaçamento e tal. Tanto que, né, tem um monte de gente que fala, eu peguei Covid trocentas vezes. Tipo, eu tive uma vez. E foi isso. Então, assim, a gente foi muito sortudo de estar lá na época do Covid, porque eu sei que aqui foi muito pesado, mas essa distância que a gente ficou, esse tempo que a gente ficou sem poder ver a família foi complicado. Era ruim, assim, porque hoje ainda a gente consegue ligar, falar por WhatsApp, falar por vídeo, mas você não poder vir era bem complicado. Eu perdi meu avô durante essa época, e eu sei que, assim, não adianta você vir, porque a pessoa já morreu, né? Mas eu gostaria muito de ter vindo para dar suporte pro meu pai. Mas não era uma opção, porque foi, tipo, em 2020 que ele faleceu. Então, assim, foi bem complicado isso para mim, foi uma coisa que eu fiquei bem sentida de não poder vir para participar desse momento, né? Fora essa época, que foi um negócio atípico. A gente sempre tenta se fazer presente de alguma maneira. Se é Dia das Mães, que nem faz 8 anos que a gente não passa o Dia das Mães com as nossas mães. Então esse vai ser o primeiro ano em 8 anos que a gente deu sorte de estar aqui no Dia das Mães, né? E isso é legal, né? Porque com certeza os nossos pais valorizam esses momentos, mais do que a gente às vezes, né? A gente faz por eles, né? Mas assim, a gente tem muita sorte de ter condições de estar aqui, de vir para cá com frequência, de passar um tempo aqui. Então, assim, eu acho que dentro do possível, morando em outro país, eu sempre estou muito presente. Eu tenho muito contato, meus pais vão para lá, os pais do Tom vão para lá, a gente vem para cá. Então, assim, a gente não fica muito tempo sem se ver, sabe? Então, isso é legal. Mais legal, ainda mais essa oportunidade que eles têm de vez em quando visitarem vocês. Sim. Também, nossa, faz toda a diferença, né? Isso essa é a questão de você fazer as coisas da maneira certa. Se você for sair do país, fazer tudo legalmente, porque é muito importante você ter essa liberdade de ir e vir. Porque se você tá ilegal, você vai sair e você vai perder tudo que você conquistou.
Sim. E Lô, vocês fizeram amigos lá e quanto tempo levou assim para vocês terem amigos que convivem, que vocês têm uma socialização ali? No começo, a gente optou por não ter contato com brasileiros porque a gente entendeu que era importante a gente ter o máximo de contato com nativos, até mesmo para absorver a língua. E querendo ou não, uma vez que você entra dentro da bolha do brasileiro, você fica naquela bolha porque é confortável para você. Acolhedor, né? Então, assim, os 2 primeiros anos que a gente estava lá, a gente focou em ter contato com canadenses, porque a gente queria aprender a cultura, a gente queria aprender a língua, a gente queria aperfeiçoar a língua, porque ia ser vantajoso para a gente mesmo. Então, depois disso, que a gente começou a... E também não tinha muita gente naquela época, não tinha muito brasileiro, não tinha... E assim, canadense não é um... Eles são um povo muito simpático, eles são muito educados, mas assim, não é um lugar que você vai... Ah, vamos lá em casa no final de semana, no churrasco. Não é assim. Tipo, eles fazem isso com pessoas que eles conhecem a vida inteira. Uhum. Quem é você na fila do pão? Tem ali, essa né? diferença cultural da Com aproximação, certeza, né? não é caloroso, não, sabe, assim, e eu acho que nenhum país do hemisfério norte tem uma cultura calorosa, entendeu? Então, dificilmente você imigrando, você vai fazer amizade com o seu companheiro de trabalho em 2 segundos, que nem aqui no Brasil, sabe, que dá aquele clique, vocês são melhores amigos ali, Sim. dali em diante. É muito difícil isso acontecer, É cultural, uma questão cultural mesmo. Muito cultural. Mas a gente tem nossos amigos brasileiros lá também. Hoje eu tenho amigos canadenses também. Mas é um relacionamento completamente diferente. Com o canadense e o com o brasileiro, né? Não tem comparação. E também não mistura, né? Ah, tá. Cada grupo é um rolê. É isolado, exatamente. Hoje, olhando para trás, você faria tudo de novo? Sim, faria. Eu não me arrependo de nada do que fiz, do que eu passei. Eu acho que foi tudo muito bom pra gente, como crescimento profissional, pessoal. Eu sei que eu sou uma pessoa melhor hoje do que quando eu fui há 9 anos atrás. Então, faria tudo de novo, com certeza. E você ainda tem essa vontade de morar na Europa? Tenho. Ainda é uma possibilidade? Ainda vou fazer. Legal. E quem é a Lorena depois dessa experiência toda, desses 8 anos morando fora? Você mudou de lá para cá como pessoa mesmo? Eu acho que hoje eu sou uma pessoa muito mais resiliente, com certeza. Não acho, não, eu tenho certeza que eu sou uma pessoa muito mais resiliente, paciente. Eu entendo muito melhor que tem coisas que não acontecem naquela hora que você quer, porque tem muita coisa que vai acontecer ainda até você chegar no seu ponto final, que é o que eu acho com relação à Europa, porque sempre foi o meu primeiro foco, foi voltar para lá, porque eu tinha gostado muito de morar lá. Mas eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda na minha vida até eu chegar o momento certo de eu ir para lá. E realmente aconteceu muita coisa nesses anos, desde que eu voltei para lá. Faz 20 anos que eu morei lá. Então, assim, muita coisa aconteceu. A pessoa que foi para lá com 20 anos, já cheia de sonho, já é uma pessoa completamente diferente. Calejada já. Já muito diferente. Hoje com 41, né? Eu sou muito mais madura, né? Tanto na idade quanto tudo, né? Na vida. Na vivência de tudo. Sim, eu vejo as coisas de uma maneira completamente diferente. Eu acho que é uma experiência, assim, você ser imigrante é uma experiência muito... tá vindo a palavra em inglês agora na minha cabeça. Mas fala em inglês, depois a gente lembra em português. Humble. Você humilde. Exatamente. E eu acho isso muito importante. É muito importante. Porque você valoriza coisas que você não valorizava antes, sabe? Tipo, eu moro num país que faz frio, faz muito frio. Um frio extremo que não existe aqui, né? Não existe aqui. Faz muito frio. Então, quando eu venho pra cá e tá calor, é gostoso você sentir esse calor. Não tô falando do calor extremo. Tô falando do calor gostosinho, igual hoje, tá um dia gostoso. Tipo, eu tô aqui, eu tô com calor, porque o meu corpo já tá acostumado com a temperatura de lá.
E qual que foi a menor temperatura que você já pegou lá? -30. -30. Nossa, acho que eu não consigo nem imaginar. Mas você não fica exposto, né? Uhum. A sua exposição é muito curta nessa temperatura. Então, assim, não é... Nossa, Tudo é aquecido, né? Sua casa é aquecida, Minha os lugares casa são é aquecida, tudo é aquecido, o seu carro tem aquecedor. Uhum. É tudo muito preparado. Então, assim, você não vai morrer de frio. Só as roupas são preparadas para isso. Então, assim, a -30, ninguém trabalha do lado de fora. Uhum. É proibido. O governo manda alerta. Ó, você só pode ficar, tipo, 3 minutos do lado de fora nessa temperatura. E a mesma coisa no calor, porque lá, quando faz calor, faz calor. E lá não é úmido, né? Tem essa diferença do clima seco, né? É seco, então você tem que se hidratar muito. Para você ter uma insolação lá é muito fácil. Uhum. Então são coisas que você se adapta. Uhum. Né, que você tem que aprender, você tem que entender por que você tem que fazer isso, que senão você vai passar mal. Então, assim, tem essas peculiaridades. Então, quando você vem para cá, que é um lugar que você já está acostumado, você cresceu aqui. Então, você é confortável. Para falar, não, né? é confortável. Então, é gostoso voltar também, sabe? Sim. Então, para encerrar aquilo, deixa um conselho para quem tem a vontade de morar fora do país. Planeje. Planeje, se você acha que você planeja, planeje 3 vezes mais do que você acha. Porque tem muita mudança, principalmente agora. Agora está tendo muita mudança política, muita mudança de política de imigração mesmo, em todos os lugares. Não é exclusividade de um país ou de outro. A maioria dos países estão fazendo reformas de imigração. Tem país tentando legalizar pessoal, tem país tentando tirar pessoal de lá. Então, assim, eu acho que é um assunto muito sério, que às vezes as pessoas veem como, ai, nossa, meu sonho é morar fora. Era o meu sonho também, morar fora. Você acha que você está preparado, mas assim, não é fácil. Não é fácil, tem que se preparar psicologicamente, financeiramente, tudo. Ainda mais assim, se você vai com criança, porque tem muita gente que, para o Canadá, pelo fato deles terem essa estrutura que os dois podiam trabalhar tal, muitas famílias mudaram para lá. E você tendo uma criança, a dificuldade ela multiplica muitas vezes, porque a criança pode sofrer bullying na escola, ela vai ter dificuldade com a língua, tem muitas variáveis assim que você não está pensando na hora que você planeja sair do país. Então eu acho que é isso que é mais importante, é você pesquisar o máximo que puder. Hoje em dia a internet fornece muita informação, você tem que checar essa informação, porque tem muita gente que quer só vender uma ideia para você, um sonho, e é importante você ser dono da informação também, você se envolver, porque tudo muda muito rápido. Sim. Então, e aprender a cultura, aprender a língua. Você não vai ser ninguém se você não aprender essas duas coisas. Então, eu acho que isso é muito importante, e você ser humilde. Sim. Porque sair daqui achando que tudo vai acontecer do jeito que você quer, do jeito que você imaginou que ia ser, é dar com a cara na parede e voltar decepcionado. A gente ouve muita história de pessoas que foram para Portugal, por exemplo. Porque Portugal é fácil para brasileiro ir, porque não precisa aprender a língua, você já sabe. Mas a cultura lá é completamente diferente. E se você não está aberto a aprender a cultura, a se adaptar, você vai sofrer. Sim, faz todo sentido, Lô. Esse foi o Como Ela Faz. Lô, muito obrigada pela sua participação. Eu adorei que você compartilhou a sua vida, a sua história, que tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas. Obrigada, pessoal, para quem ficou até aqui. Tchau e até o próximo episódio. Tchau, tchau.